Olá, bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Ruth Fabrícia e hoje eu vou te ensinar a fazer essa linda bolsa de crochê. Ela é bem rápida e bem fácil de fazer. Durante o vídeo eu vou ensinar você a fazer todos os detalhes, tá? Essa bolsa é bem fácil de fazer e ela usa bem pouquinho barbante. Menos de um cone você consegue fazer assim essa linda bolsa. Então, se você não é inscrita no meu canal, se inscreva que vai vir muitas novidades aí. Me segue nas redes sociais, que é Twitter, Facebook e Instagram. E você aí que gosta de estar fazendo lindas bolsas, se inscreva no meu canal, tá? Que vai vir muitas dicas aí, muitos modelinhos aí para você estar fazendo e vendendo. Então, vamos lá para o passo a passo? E na nossa lista de material de hoje, vai estar utilizando aqui o barbante Amazônia da Têxtil São João. Ele é de ordem 6 e a cor é o pink, tá? O código é 19. Eu utilizei aqui mais ou menos 400 gramas, mais ou menos, de barbante, tá? Então, sobrou bastante aí. E em metragem, eu utilizei mais ou menos 700 metros, tá? Também vamos utilizar a agulha número 4, mas você também pode estar utilizando a agulha 3,5. Vamos dar início à nossa aulinha de hoje, fazendo aqui 55 correntinhas. Eu vou estar fazendo aqui 55 correntinhas e já volto. Então, eu fiz aqui 55 correntinhas. Vou dar uma laçada na agulha e vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na sexta correntinha, tá? Descendo. Eu vou vir aqui na sexta correntinha e vou fazer aqui, ó. Na mesma correntinha de base, eu fiz um ponto alto e mais um ponto alto, trabalhando assim no mesmo espaço, tá? Então, aqui no total, ficou 2 pontos altos na mesma correntinha, tá? Então, aqui na sexta correntinha, eu fiz 2 pontos altos junto. Então, agora, em cada correntinha de base, eu vou fazer um ponto alto. Aí, você vai estar fazendo assim até onde você iniciou, tá? Então, em cada correntinha de base, eu estou fazendo aqui um ponto alto. Então, eu vou estar fazendo assim até aqui, tá? Quando eu chegar aqui na última correntinha, eu volto com você. Então, aqui em cada correntinha de base, eu fiz um ponto alto. Chegando aqui, faltando só uma correntinha, aqui no finalzinho, você vai repetir aquele mesmo passo a passo, tá? Você vai fazer 2 pontos altos na mesma correntinha de base, ficando assim. Aí, agora, na mesma correntinha que você fez os 2 pontos altos, você vai fazer 2 correntinhas de separação. Preste bem atenção, tá? Nesse detalhe aqui, na primeira e na última correntinha, aqui no cantinho aqui dessa base. Eu vou fazer aqui, ó, 3 pontos altos, ó. Trabalhado assim, na mesma correntinha, no mesmo pontinho de base. Agora, você vai repetir aqui 2 correntinhas de separação e vai repetir aqui, ó, esses 2 pontos altos. A gente tá fazendo aqui o contorno dessa base, tá? Pra ela ficar quadradinha. Fiz aqui, ó, 2 pontos altos. Ficou assim no cantinho, tá? Esse número de pontinho você vai fazer também na outra ponta, tá? Os 2 pontos altos, 2 correntinhas de separação, 3 pontos altos, 2 correntinhas de ponto de separação e 2 pontos altos. Aí, agora, você vai repetir a sequência de ponto alto em cada pontinho de base. Então, aqui no próximo pontinho, eu vou fazer aqui um ponto alto. Em cada pontinho de base,
um ponto alto. Aí, você vai fazer assim, ó, até chegar aqui no início, tá? Até onde tem esse aqui, ó, aqueles 2 pontos altos que a gente fez aqui, ó, nessa mesma correntinha aqui. Então, vamos lá. Então, trabalhei aqui em cada pontinho de base uma correntinha. E vou vir aqui, ó, naquela correntinha onde eu trabalhei os 2 pontos altos, eu vou repetir aquele pontinho do cantinho, tá? Vou repetir aqui, ó, os 2 pontos altos, bem acima, tá? Daqueles 2 pontos altos que a gente iniciou. 2 correntinhas de separação. Ó, e na mesma correntinha, ó, a gente vai completar aquele fundo da nossa base. Fiz um ponto alto, mais um ponto alto. Vou vir aqui na terceira correntinha e vou fechar aqui com o ponto baixíssimo. Então, ficou do mesmo jeito que você fez aqui, tá? A gente só completou. Então, a gente vai começar a trabalhar a segunda carreira. A segunda carreira, aqui onde tiver aqui 2 correntinhas de separação, a gente começa aqui com um ponto baixo, 2 correntinhas, e a gente vai trabalhar um leque, contando aqui com essas 2 correntinhas, ele vai trabalhar um leque aqui com 3 pontos altos, tá? Com essas correntinhas inicial como fosse um ponto alto. 2 correntinhas de separação. E no mesmo espaço, tá? Daquelas 2 correntinhas, eu vou trabalhar aqui 3 pontos altos. Então, aqui a gente fez um leque com 3 pontos altos, 2 correntinhas de separação e 3 pontos altos. Então, ficou assim, ó. E agora, a gente vai trabalhar aqui em cada ponto alto de base, um ponto alto, sem nenhum tipo de aumento, tá? Então, em cada pontinho de base, um ponto alto. Até chegar nessas 2 correntinhas aqui de separação e volto com você. Então, aqui a minha base ficou desse jeitinho aqui. Trabalhei em cada pontinho de base um ponto alto. Aí, chegando aqui naquelas 2 correntinhas, a gente vai repetir aquele mesmo passo a passo, tá? Que é o leque, ó, de 3 pontos altos, 2 correntinhas de separação, ó, no mesmo espaço, ó, naquelas 2 correntinhas, e 3 pontos altos. Então, ficou assim, tá? Naquelas 2 correntinhas de separação, como você tá vendo aqui, eu trabalhei um leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas de separação e 3 pontos altos. E a gente vai trabalhar aqui nesses 3 pontos altos, em cada pontinho de base, a gente vai trabalhar aqui, ó, um ponto alto, tá? Sem fazer nenhum tipo de aumento. Em cada pontinho de base, um ponto alto. Ficando assim, ó. Aí, agora, a gente vai repetir esse leque aqui, ó, nessas 2 correntinhas de separação. Aí, esse contorno você vai fazer lá também na outra pontinha, tá? Não se esqueça disso. Trabalhei aqui naquelas 2 correntinhas, 3 pontos altos, 2 correntinhas de separação e 3 pontos altos. Fazendo isso, você vai trabalhar aqui a mesma coisa que você trabalhou aqui desse lado. Em cada pontinho alto, você vai trabalhar um ponto alto. Repetindo assim a sequência que você fez lá no início, tá? Então, eu vou fazer assim, até chegar aqui e vou repetir o mesmo passo a passo que eu fiz aqui. Então, aqui eu fiz ponto alto sobre ponto alto. Aí, agora, eu vou fazer o leque aqui nessas 2 correntinhas de separação, ó. Vou fazer aqui, ó, 3 pontos altos,
2 correntinhas de separação e 3 pontos altos. Aí agora, tá? Depois de ter feito os 3 pontos altos, que é o nosso leque básico, a gente vai fazer aqui, nesses 3 pontos altos, a gente vai fazer em cada pontinho um ponto alto. Aí, quando chegar naquelas 3 correntinhas que a gente iniciou, a gente fecha com ponto baixíssimo. Então, nossa base ficou desse jeitinho aqui. Então, aqui na terceira carreira, a gente vai fazer 2 marcações, tá? Aqui, ó, em cima do leque, ó. Aqui em cima do leque, onde tá aqui a parte do meio da bolsa, eu vou colocar o marcador aqui no terceiro pontinho, tá? E aqui a mesma coisa, ó. Desse jeitinho aqui. E entre esses 2 marcadores, a gente tem 1, 2, 3. 3 pontinhos, tá? E aqui é o meio do leque. Então, a gente vai fazer essa marcação pra gente seguir assim com a terceira carreira. Aí, aqui, a mesma coisa, tá? Vai servir assim, você marcar o pontinho para você não se perder. Então, aqui, ó, também coloquei a marcação. Caso você não tenha marcador, você pode estar colocando assim, uma linha de outra cor, tá? Então, vamos iniciar a terceira carreira. Então, eu vou iniciar a terceira carreira com 3 correntinhas. E onde você fez aqui o ponto baixíssimo, você vai fazer mais um ponto alto e mais um ponto alto. Ficando desse jeitinho aqui. Você contando aqui essas 3 correntinhas como se fosse um ponto alto, você fez aqui 3 pontos altos. Eu vou vir nesse espaço dessas 2 correntinhas de separação e vou colocar 3 pontos altos. Ficando desse jeitinho aqui. Aí, você vai contar aqui, ó, 1, 2, 3. No terceiro pontinho, você vai colocar 3 pontos altos. Ficando assim. Então, aqui, vou dar uma laçada no fio, vou contar 1, 2, 3. No terceiro pontinho de base, 3 pontos altos. Então, você vai estar fazendo assim por toda a carreira, tá? Sempre no terceiro pontinho, você vai fazer 3 pontos altos no mesmo pontinho de base. Eu vou estar fazendo assim, até chegar aqui no cantinho e já volto. Chegando aqui no finalzinho, vai ficar aqui 1, 2, 3, 4. Você vai continuar com essa mesma contagem, tá? Não tem problema de ficar com 4 aqui, não. Aí, você vai trabalhar aqui, ó, aquelas 2 correntinhas de separação, você vai trabalhar os 3 pontos altos, igual que você fez lá no iniciozinho lá da pontinha aí da nossa base. E aqui no marcador, você vai trabalhar também os 3 pontos altos, ó. Aí, eu venho aqui onde a gente marcou, que está bem acima do leque. Você vai trabalhar os 3 pontos altos. E aqui também, e aqui dentro do leque também, tá? Aí, você vai trabalhar assim os 3 pontos altos. Então, ficou assim, ó, o cantinho da bolsa, tá? Aí, agora, você vai trabalhar assim por toda a volta, tá? Aí, vem aqui em cima do leque, no terceiro pontinho, os 3 pontos altos. Aí, ela vai tipo fechando, tá? Ó, não se assuste se isso acontecer, não. Aí, aqui, vem aqui no terceiro pontinho,
você vai trabalhar da mesma coisa que você fez aqui do outro lado, tá? E aqui no cantinho a mesma coisa. Então, eu vou trabalhar e já volto. Então, ficou desse jeitinho aqui, tá? A nossa base. Aí, a gente vem aqui, ó, na terceira correntinha onde a gente iniciou. A gente fecha com ponto baixíssimo, tá? Já fazendo o efeito assim da nossa bolsa. Uma grande dica aqui, ó. Sempre quando você for iniciar uma carreira, você vai iniciar com um ponto baixo, indo pro segundo ponto dos 3 pontos altos, tá? Ó, como tá aqui, ó. Jeitinho aqui. Você sempre vai trabalhar o ponto fantasia, sempre no terceiro ponto, tá? Dos 3 pontos altos, sempre o pontinho do meio. Aí, você vai fazer 2 correntinhas e vai repetir o ponto fantasia da terceira carreira, que é 3 pontos altos. Aí, eu venho aqui, ó, para a próxima carreirinha aqui, eu vou trabalhar o ponto fantasia sempre no ponto do meio dos 3 pontos altos. Aí, você vai repetir os 3 pontos altos. Então, ponto fantasia é esse, tá? 3 pontos altos, 3 pontos altos, 3 pontos altos. Aí, eu venho aqui, ó, vou contar 1, 2, 3. No terceiro pontinho de base, os 3 pontos altos. Vai trabalhar os 3 pontos altos no pontinho do meio, tá? Sempre nesse pontinho aqui, ó, do meio. Nessa e nas demais carreiras. Aqui, então, novamente. Aqui no pontinho aqui do meio. 3 pontos altos. Então, esse ponto é tão fácil, tá? Que você vai fazer assim por toda a volta, tá? Até o comprimento desejado da sua bolsa, tá? Você vai trabalhar assim nessa e nas demais carreiras. Então, eu vou trabalhar aqui a minha base no tamanho desejado, tá? O comprimento desejado. E já volto com vocês falando quantas carreiras eu fiz nesse ponto fantasia. Então, minha base ficou desse jeitinho aqui. Contando aqui nesse ponto fantasia, eu fiz 16 carreiras. Que aqui em centímetro ficou com 28 centímetros de comprimento. Então, aqui eu fiz essa bolsa nesse tamanho, tá? Você pode fazer maior ou menor. Fica aí a sua preferência. Feito o tamanho desejado, você vai vir aqui, vai pegar as 2 alcinhas do ponto de base, que é o ponto alto, e vai fazer ponto baixo. Então, em cada pontinho de base, um ponto baixo. Aí, você vai estar fazendo assim por toda a volta. Então, aqui, ó, eu fiz por toda a volta os pontos baixos. Chegando onde você iniciou o ponto baixo, você vai continuar trabalhando assim, ponto baixo sobre ponto baixo, pegando as 2 alcinhas, tá? E vai fazer assim por toda a volta. Aí, eu vou estar fazendo algumas carreiras aqui de ponto baixo, seguindo o mesmo passo a passo. E já volto já mostrando para vocês quanto ponto baixo eu fiz, quantas carreiras eu fiz. Então, aqui eu fiz 3 carreiras de ponto baixo. E aqui eu fiz a divisão da alça, tá? Que eu contei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, eu dividi aqui em cada ponta 6 pontinhos desse, tá? Da outra ponta eu fiz a mesma coisa, tá? Aí, no meio, ficou desse jeitinho aqui a alça da nossa bolsa. Então, aqui, da terceira carreira, caminho aqui pra quarta até o marcador, tá? Aí, aqui é o cantinho da bolsa e aqui é o meio, tá? Então, é aqui no meio que você vai começar a fazer a alça. A minha alça eu vou fazer com 70 correntinhas. Mas pode fazer maior ou menor, tá? Fica aí a sua preferência. Eu vou fazer minhas 70 correntes e já volto.
Então, aqui eu fiz 70 correntinhas, vou deixar ela retinha, tá? Da nossa alça. E venho aqui pro próximo marcador e já faço aqui um ponto baixo direto, tá? Então, vou caminhar aqui com um ponto baixo. E da mesma coisa que eu fiz aqui na frente, eu vou fazer atrás, tá? Quando chegar aqui no marcador, na parte de trás, eu vou fazer as correntinhas. Então, eu vou estar seguindo assim, fazendo assim por toda a carreira. E já volto com você. Então, aqui eu tô na 5ª carreira, tá? Contando aqui de ponto baixo. Então, essa alça vai ser feita assim, tá? Daqui pra frente, você vai fazer ponto baixo em cada pontinho de base, tá? Aí, vai fazer assim, ponto baixo sobre ponto baixo, tanto aqui na alça, tanto como aqui também, tá? Aí, aqui, nessa carreira, eu tô fazendo aqui em cima da corrente. Mas, na próxima, você vai fazer em cada pontinho, né? Que vai ser ponto baixo, você vai fazer ponto baixo. Então, aqui eu já completei, tá? A primeira carreira aqui da alça, tá? Olhando pela essa alça aqui, ó. É a primeira carreira. Então, eu fiz aqui ponto baixo em cada pontinho de base. E você contando por aqui, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. E agora eu vou passar uma dica muito importante para você. Aqui sempre no início da alça, aqui ó, tanto de um lado, tanto de outro, você vai fazer uma redução, tá? Aí você vai sempre estar fazendo aqui 2 pontos baixos, fechando junto, tá? Aí você vai fazer em um lado e no outro. E depois você vai seguir fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Essa redução é só no início da alça, tá? Então, agora, você sempre vai estar fazendo assim, essa redução nessa carreira e nas demais carreiras. E depois vai seguir fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Então, eu vou seguir essa dica por todas as carreiras e já volto mostrando para vocês como a minha alça ficou e quantas carreiras eu fiz nessa alça. Então, aqui eu fiz 5 carreiras de ponto baixo. E aqui o cantinho da alça ficou desse jeitinho aqui, tá? Fazendo a redução aqui de 2 pontinhos baixos, fica desse jeito aqui. Não fica embabadando, tá? Aí, feito isso, é só você finalizar. Aí, você vai finalizar com um ponto baixíssimo, tá? Se caso quiser fazer mais grossa ou mais fininha, fica aí a sua preferência. Então, agora é só cortar o fio e fazer o acabamento por trás. Então, aqui a nossa bolsa está toda finalizada, tá? Aí, aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5. 5 carreiras de ponto baixo. Mas você pode fazer maior ou menor, fica aí a sua preferência. E aqui, ó, eu coloquei um fecho, tá? Você pode estar costurando à mão, que vende em qualquer armarinho. E aqui eu coloquei minha etiqueta, tá? Pra estar colocando assim a minha assinatura. Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se caso ficar alguma dúvida, você pode estar perguntando para mim, que eu vou responder com o maior carinho. Então, um grande beijo e até a próxima!